Agradeço a Vossas Excelências pela paciência e concedo a palavra ao primeiro deputado inscrito, que é o autor da propositura dessa audiência pública, deputado Luiz Carlos Rauli. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, ilustres convidados, que tive a honra de apresentá-los, o professor da FGV, doutor pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Carlos Ragasso, e o Procurador-Geral da República, especialista em segurança pública, em questão de menores, doutor Guilherme Schelp. É o que faltava para essa etapa das discussões, ouvir o último contraditório ao texto e à intenção e à proposta da liberação, da legalização do jogo no Brasil. E acredito que cumprimos com a nossa parte do contraditório, da ênfase que foi dada aqui hoje à questão dos problemas derivados, né, da implantação do jogo num país de terceiro mundo, com um dos IDHs mais baixos do mundo, vis-à-vis os países desenvolvidos, onde tem uma elevada renda per capita, pode pegar de 50 mil dólares por ano a base de 8, 10 mil dólares no Brasil, a renda per capita, uma diferença que é um abismo. E se o Brasil, um continente de belezas naturais, um continente de pessoas que se fundiram, se hermanaram e formatam hoje uma civilização de 205 milhões de pessoas, fundiram as raças africanas, asiáticas, europeias e os índios nativos, não é suficiente para atrair o turista nesse país. Não acredito que um cassino venha promover a atração turística com shows locais, regionais. Não acredito. Estive em Macau há muitos anos, uma missão oficial da Câmara. Fui a Formosa, depois fui conhecer Hong Kong e insistiram para conhecer Macau, que era uma antiga possessão portuguesa, e fui num cassino. Os shows eram de quinta categoria, porque eles eram shows reproduzidos dos shows dos cassinos e dos cassinos europeus e americanos. A compulsão do asiático pela jogatina é algo inimaginável. Tanto que a China só permite ali em Macau. Hong Kong não tem, vai a Macau. Então, o Japão não tem, que sabe que a compulsão e o vício é muito grande. Nós não temos e não resolvemos nossos principais e básicos problemas de infraestrutura, de saneamento, educacional, de saúde. Não temos sequer o período integral. Qualquer país que quer ser desenvolvido, forte, grande, pujante, coloca a sua criança o dia inteiro na escola, para que lá na escola ela tenha toda a educação necessária e toda a formação física, intelectual, né, musical e etc. Nós devolvemos nossas crianças para casa sem que ela tenha esgotado a sua energia na escola. A nossa criança fica submetida ao maior e mais avassalador processo de indução em todos os países do mundo, porque o Brasil tem a maior rede de televisão, a mais qualificada e refinada rede de televisão com programas, novelas e todas as espécies de programas deseducativos, e
todo tipo de propaganda nefasta na televisão brasileira, destruindo a formação das nossas crianças. Estou há 15 anos aqui, lutando, brigando pela aprovação de um regulamento da publicidade infantil, sem sucesso. Precisou o Conselho Nacional do Direito da Criança, da Infância e Adolescência copiar o relatório nosso e transformar numa resolução, e o STJ, numa decisão recente, confirmando esta preocupação civilizatória. É claro, o vício, ele é inerente ao ser humano, assim como a vida sedentária, a obesidade, de querer tirar vantagens. Diz que é um jeitinho, né, brasileiro, todo mundo querer tirar vantagem, mas cabe ao Estado, à família, cabe à sociedade, à organização e à educação desse processo civilizatório. E a lei, a justiça, para que os excessos sejam punidos. Sabemos que é gato e rato, né? Prende o contraventor, prende o caça-níquel, prende o drogado, e vai para a cadeia, volta, solta. Então, nós sabemos de todas as dificuldades que tem o país. Presidente, eu acredito que o que foi colocado pelo professor e pelo doutor Guilherme Schaub com muita precisão, clareza, não imaginava, doutor Guilherme Schaub, a importância do seu depoimento. Uma coisa que leva esta comissão, esta casa, que é um jogo da loteria, que já que tem jogo, ela deve faturar esse ano em torno de 17 bilhões, em meio a uma crise sem precedente na história do país, crise econômica, financeira, 60 milhões de pessoas endividadas, inadimplentes, não é só endividadas, inadimplentes, não tem crédito. Ela não pode ir ao banco, ao mercado, a uma loja comprar mais nada porque ela está negativada pelo SPC, pelo CEPROC. 11, quase 12 milhões de desempregados. Queda brutal na atividade econômica por 3 anos consecutivos, passou da recessão para a depressão. Qual é o espaço econômico que tem o brasileiro hoje para pôr dinheiro numa jogatina? E o senhor coloca uma coisa com muita precisão. O rico, o muito rico, o classe média alta, ele sabe onde jogar. Ele vai à Argentina, ele vai ao Uruguai, ele vai a Las Vegas, ele vai a Atlantic City, e inclusive são convidados e tem até a passagem paga, que sabe que este é um jogador, né, viciado, que ele vai ter sempre. Quem quer jogar, ele vai à Argentina, vai ao Paraguai e vai ao Uruguai. Então, esse público está, e isso eu coloco bem, não quero falar do jogo eletrônico, que é uma preocupação minha também, o jogo eletrônico. A quantidade de jogatina eletrônica que tem hoje, sem controle, tentei por diversas vezes regulamentar pelo cartão de crédito. Sabe Deus quantas pessoas, quantas crianças, quantos jovens estão jogando eletronicamente no seu computador, na vastíssima rede que nós temos hoje no Brasil, do telefone, do computador em casa. Temos mais de 300 milhões de aparelhos de telefone computadorizados, né, todos eles, nesse processo. Mesmo hoje, com o jogo do bicho, que existe e convivemos com ele há um século, podemos dizer que ele é tolerado, porque na hora que ele for oficializado, evidentemente essa característica vai ser perdida, porque ele vai partir para um processo de capitalização. Os capitalistas do Brasil e do mundo estão de olho neste nicho, que gera 500, 600 mil cambistas
e acredito, pelo que eu conheço das minhas cidades, que eu represento aqui há 25 anos, são aquelas pessoas já aposentadas, portadores de necessidades especiais, ou trabalhadores rurais, né, que se aposentaram com um salário mínimo e faz um bico, uma fonte de renda adicional. E na hora que isso se transformar num interesse capitalista econômico mais violento, mesmo o caça-níquel que hoje no Brasil, que fala-se que tem tanto, tem, mas é um gato e rato, prende, vai novamente prende, porque a rentabilidade é de mais de 80% para cada real aplicado. O jogador, o apostador, ao apostar R$100, de imediato ele já perde 80. Eu vi isso nos navios de turismo. Eu, como gosto de número, fico contando até as lâmpadas, as janelas para fazer cálculo. Fiquei calculando nas máquinas do navio a quantidade de jogo e a possibilidade de ganho. Não dá 20% de retorno para ninguém. A casa nunca perde, porque não tem probabilidade nenhuma de perder. Nenhuma. Nenhuma. Nem a roleta, nenhum tipo de jogo tem possibilidade de dar mais do que 20%. A nossa loteria, a Mega Sena, pagam muito mais. Pagam mais de 40%. E 60% vem os 8 bilhões que arrecadou ano passado o governo federal, transformado uma parte em impostos de renda, outra parte para a Olimpíada, para a saúde, para a educação, para N atividades. E ali na Comissão de Finanças nós temos dezenas de projetos querendo dar mais dinheiro das loterias até para a Cruz Vermelha Internacional, né? Então a própria Caixa Econômica não quer que adentre mais ao valor do prêmio. Então nós temos toda essa realidade. Tem aqui deputados, a maioria bem intencionados, que quer o seu cassino para recuperar a sua cidade, a sua região. É um pleito legítimo. Acho que, mas é preciso ver. Se nós formos ter 30 cassinos no Brasil, vai sobreviver quantos? Nenhum. Vai sobreviver 1, 2. Se a lei da oferta e procura, em economia, quando um posto vai muito bem, imediatamente abrem 2, 3 postos de gasolina em torno. Uma lanchonete vai bem e já abre 3, 4 em volta. Então, não vai, não tem, olha, você me desculpe, mas com a minha experiência em economia há 43 anos, eu estudo profundamente o movimento econômico e empresarial. Por que o processo de desenvolvimento brasileiro não vai? Né? Porque são as inadequações desse país. O que vai sobreviver? Esse que vai gastar 8 bilhões de dólares? Quer dizer que ele quer extrair do meu país, né, 30 bilhões de reais que ele vai investir aqui. Ele vai querer isso não com o juro americano de 2% ao ano. Ele vai querer isso aqui a 50%, 60% ao ano, o capital dele investido. Não tem almoço grátis. Vai vir capital? Claro. Claro que vai vir capital. Vai vir, porque esse é um nicho de dinheiro que nem sempre ele está declarado. Nem sempre está declarado. Né? Claro que vai vir. Olha, as doenças derivadas, está aqui. Eu conheço caso em minha família que perdeu-se um restaurante na jogatina no 21, antigo, o repicado lá, que é o Blackjack. Isso há 40 anos atrás. Perde mesmo. Porque leva, vai, até que um dia... Mas isso é uma raridade, igual o viciado em droga. Para recuperar, a recuperação de um viciado em droga é baixíssima. Eu lido com as entidades de recuperação de drogas há mais de 40 anos, de alcoólatras e drogados. O índice de recuperação é baixíssimo, baixíssimo. Eu também tenho lido alguns trabalhos nos Estados Unidos. É uma luta desesperada e um custo para o Estado enorme. Então, eu quero parabenizar os dois convidados.
e acho que cumpriu com a missão. Essa é uma decisão de responsabilidade de quem vai votar favorável. A minha não será, porque eu votarei contra, já tenho decidido isto, já há 25 anos tenho combatido todos os projetos que passaram aqui. Infelizmente, não temos mais, infelizmente, um senador que segurou muito isso, já foi vice-presidente da República, Marco Maciel, não está mais no Senado, que esta luta foi muito lá no Senado, foi ajudada por ele, contra as investidas